Você não foi criado para carregar todos os pesos, todos os fardos sozinho. Tem uma forma melhor, uma forma de Deus para você. Você não precisa carregar o mundo nas costas. Êxodo 18 diz assim: Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube o que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Então vamos começar a entender aqui quem era Jetro. Jetro era sacerdote de Midian. Quem era Midian? Midian era um dos descendentes, um dos filhos de Abraão com Quetura. Depois que Sara morreu, Abraão casou-se de novo com uma mulher chamada Quetura e teve filhos. E eles os encaminhou para viverem na Arábia, já que Isaac tomaria posse da terra prometida. Então ele já tinha Ismael, ele já tinha enviado, né, com Agar para longe, e agora ele envia os outros filhos também com a sua porção para viverem em terras mais distantes, para que não houvesse uma disputa entre eles e Isaac. Quando Moisés sai do Egito fugido por ter matado o egípcio, ele vai para o deserto da Arábia e lá ele vai para a terra de Midian, onde ele se encontra com as filhas de Jetro, defende elas contra os outros pastores que queriam impedi-las de tirar água para suas ovelhas. Aí Jetro convida para ficar na casa, ele acaba se casando com Zípora, uma das filhas de Jetro. Então ele é um sacerdote aqui, não é um sacerdote pagão. Claro que ele não tinha convivência com os descendentes aqui de Israel, mas ele era um sacerdote que vinha da linhagem de Abraão. Então era dentro dos princípios da palavra. Ele vem para trazer para Moisés a sua esposa, Zípora, tinha ficado na casa dele, e ele vem para trazer, ele está sabendo tudo que Deus fez para libertar o povo de Israel. No versículo 2, Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa de seu sogro Jetro, que a recebeu com seus 2 filhos. Um deles chamava-se Gerson, pois Moisés dissera: tornei-me imigrante em terra estrangeira, e o outro chamava-se Eliezer, ou Eliezer, né? Eliezer, pois dissera: o Deus de meu pai foi o meu ajudador, livrou-me da espada de Faraó. Então os 2 filhos de Moisés chamavam-se Gerson e Eliezer. Versículo 5. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estava acampado perto do monte de Deus. Então eles estavam perto do Sinai, e Jetro mandou dizer-lhe: eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo, e comigo vão sua mulher e seus 2 filhos. Pensa como é que era naquela época mandar uma mensagem, né? Hoje a gente manda um WhatsApp, né? Manda um WhatsApp: ô, tá em casa? Tô indo aí na tua casa. A pessoa, pode vir, não pode vir, enfim, né? Tudo uma praticidade, uma facilidade. Mas naquela época tinha que enviar, provavelmente, alguém mais jovem, que conseguisse andar mais rápido, para ir à frente, para avisar. Versículo 7. Então Moisés saiu ao encontro do seu sogro e curvou-se e o beijou, e trocaram saudações, e depois entraram na tenda. Então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor de Israel, e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho, e como o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-os das mãos dos egípcios. Que coisa boa, que Deus abençoe a tua vida, para que você possa ouvir dos teus filhos, dos teus descendentes, testemunhos que vão alegrar o seu coração de quantas coisas boas Deus tem feito na vida deles. E que os teus pais possam ouvir de você os testemunhos de quantas coisas boas Deus tem feito na sua vida, assim como aconteceu aqui nessa passagem da palavra. E ele disse: bendito seja o Senhor, que libertou vocês das mãos dos egípcios e do faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo de que se vangloriavam. Por que ele está dizendo isso? Porque, como eu já expliquei para vocês, cada praga das 10 pragas que vieram contra o Egito, cada praga foi uma humilhação a um dos deuses do Egito. E o versículo 12: então Jetro, sogro de Moisés,
ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus. E Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. Então era a relevância ali, a honra. E nós precisamos entender, queridos, a honra à família, né? Por que Jetro deveria ser honrado por Israel se ele não tinha história com Israel? Porque ele era o sogro de Moisés. E Moisés era o líder do povo, o libertador do povo. Então esse nível de honra a uma família sacerdotal, esse nível de honra é um nível importante, é um aprendizado importante. Deixa eu tirar isso aqui daqui. É um aprendizado importante que nós precisamos ter desses níveis de honra que Deus quer de nós, que Deus espera de nós. Ele estava ali honrando o sogro de Moisés. Mas agora nós vamos entrar no texto mais importante, provavelmente, da nossa meditação de hoje. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo. E este permaneceu em pé diante dele desde a manhã até o cair da tarde. Olha só, Moisés se assentou num determinado lugar, provavelmente numa tenda, para atender as pessoas. E o povo estava numa fila de pé. Desde de manhã até o final da tarde tinha aquela fila. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: "Que é que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar e todo esse povo espera em pé desde a manhã até o cair da tarde?" Moisés lhe respondeu: "O povo me procura para que eu consulte a Deus." E aí ele vai começar a explicar a situação. Então Moisés passava o dia inteiro ouvindo o problema do povo, julgando ao povo. O que ele fazia era errado? Obviamente que não. O que ele estava fazendo era mal? Não. O que ele estava fazendo era bom. Era algo, né, bom. Estava tudo certo. Ele estava lá trabalhando, servindo o povo e atendendo todo o povo. O problema é que muitas vezes nós fazemos coisas que são boas, mas não são eficazes. São boas, mas não são funcionais. São boas, mas não resolvem o problema como precisam resolver. Eu me lembro que eu já cheguei a atender 10, 12 pessoas por dia, atendendo assim na igreja. Eu chegava no final do dia, estava exausto, e depois de algumas semanas vinham as mesmas pessoas com os mesmos problemas que não se resolviam, né? E ele estava ali. Agora, o que chamou a atenção de Jetro era que isso não resolvia o problema do todo o povo, porque as demandas iriam se acumular, ele não conseguia dar conta, as demandas, os problemas estavam se acumulando. Ele, durante um tempo, ia fazer isso, mas o esgotamento certamente viria. Né? Certamente viria. Ele vai falar aqui, ó. Moisés respondeu: "O povo vem a mim para que eu consulte a Deus." 16. "Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes, e ensino-lhes os decretos e as leis de Deus." Moisés explica, tá tudo certo, o que Moisés estava fazendo, isso era muito bom. Paz, bom dia, Cris. Bom dia, tudo bem? Cris, bom dia para Santa Bárbara do Sul, bom dia para a Igreja Assembleia de Deus Madureira, lá de Santa Bárbara do Sul, bom dia. Então, queridos, Jetro observa aquela situação e observa o cansaço de Moisés. Porque muitas vezes, queridos, o nosso trabalho sem eficácia, sem sabedoria, por mais que seja bom, leva a cansaço, leva a sobrecarga. E eu quero dizer para você que Deus não te chamou para andar sobrecarregado.
sobrecarregada. Não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para você ser frutífero. Frutífero. O teu papel é ser frutífero. O teu papel não é ser sobrecarregado. E muitas vezes nós estamos fazendo um monte de coisas que nós estamos tentando segurar coisas, carregar coisas que Deus não nos pediu para nós carregarmos. Não foi a vontade de Deus, não foi isso que Deus nos mandou fazer. Deus não nos mandou carregar. Bom dia, pastor Joelson. Bom dia. Tá aparecendo aqui para mim que você pediu para participar aqui da live. Quiser participar aqui, eu não sei se foi por engano, às vezes eu entro nas lives, eu clico por engano, mas se quiser participar aqui, tá convidado. Nós batemos um papo aqui sobre a palavra aqui. Então, queridos, nós precisamos entender isso, entender que Deus, Ele nos chamou, né? Nos chamou para frutificar, não para nos sobrecarregar. Amém? Verdade, né, pastor Joelson? Verdade, pastor Joelson colocou aí, pastor Joelson, um abraço. Shalom, pastor Joelson, pastor Eliane, toda a família, os filhos, em Catanduvas, no oeste catarinense, no meio oeste catarinense, né? Então, queridos, Deus nos chamou para frutificar e não para andar sobrecarregados. Amém, pastor Joelson? Não, claro, isso aí é comum, né? Eu também faço isso, a gente já vai tocar ali, toca no pedir para participar e vamos combinar aí para um outro dia fazermos juntos essa live aí, esse tempo aqui, né? De repente na semana que vem, dia que você tiver disponibilidade aí. Então, queridos, olha só. Então, Deus nos chamou para frutificar e tem até uma palavra, né, que Deus deu que é Shabat, que significa descanso, né? Sábado, Shabat, descanso, que é um descanso confiando o controle a Deus. Uma pessoa que ela está em Shabat, hoje não é Shabat, né? Estou gravando esse vídeo aqui na segunda-feira, mas no Shabat, a palavra Shabat significa descanso. Vai ter um pouco de barulho aqui. Olha! Jogaram meu microfone longe, jogaram meu celular longe. É que tá chegando uma galera aqui. Né, Samuel? Tá chegando a galera. Bom dia. Bom dia. E aí, queridos, nós, seguindo, né? Então, o descanso, Deus tem para nós. Deus quer que a gente trabalhe, que a gente faça o trabalho, que a gente se esforce, mas Deus não quer que a gente seja esgotados. Às vezes eu fico olhando assim na igreja, né? Tem pessoas que elas, como é que eu vou dizer? Elas querem trabalhar, e às vezes eu não entendo o quanto é realmente amor pela obra de Deus. Às vezes eu fico analisando, pensando assim, tá, isso é amor pela obra de Deus ou é outra coisa? Eu me lembro há muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, eu pastoreei uma pessoa que ela estava em tudo na igreja. Ela estava em tudo, ela fazia tudo, ela não dizia não para nada. Mas, na verdade, ela fazia tudo baseada em uma necessidade de aceitação. Então, ela fazia tudo para agradar, ela fazia tudo para todo mundo, numa expectativa de aceitação. Devido ao sentimento de rejeição, ela buscava aquela aceitação, trabalhando, e ao invés de ela ser eficaz, ela ficava se desgastando. Então, de tempos em tempos, ela se sentia tão desgastada que ela não queria mais fazer nada, porque ela estava desgastada. Então, nós precisamos entender isso, nós precisamos saber disso para que a gente saiba o equilíbrio de amar, de servir, de se dedicar, mas também de descansar. Mas também, né? Bom dia, Rose! Bom dia! Rose, Guilherme, chegaram bem ontem? Deus abençoe, Rose e Guilherme. Ontem vieram dar uma ajuda aqui, que nós estamos 10 dias que fizemos a mudança aqui, um monte de coisa para arrumar ontem, mas ontem ela e o Guilherme deram a mão aqui, também a Ana, e agora está mais ajeitado aqui o negócio, né? Vai se ajeitando aqui. Nossa mudança aqui, né? E aí, queridos, então, a gente entendendo esse equilíbrio,
E eu me lembro que essa pessoa que eu estava falando para você, que fazia tudo na igreja com um objetivo de aceitação, eu lembro que uma vez eu estava assim, eu vi uma pessoa pedir, fulana, você pode fazer tal coisa e tal, e ela disse, sim, sim, eu posso. Eu disse, não, ela não pode. Por que ela não pode? Porque ela já assumiu tal outro compromisso. E aí, ali naquela conversa, eu chamei ela e eu comecei, como pastor, a pontuar e a mostrar para ela o quanto ela precisava aprender a dizer sim, aprender a dizer não e aprender a fazer aquilo que realmente era para ela fazer e não simplesmente sair fazendo tudo. Então, queridos, na obra de Deus, não é o mais importante a quantidade de trabalho, a quantidade de esforço. O mais importante é o alinhamento com o propósito de Deus. Tá? Esse é o mais importante. O alinhamento com o propósito de Deus. Às vezes a gente quer fazer tudo, mas o fruto é pequeno. Né? Nós precisamos ter frutos. E aí, Deus usa Jetro para ensinar o princípio para Moisés. Deus vai usar Jetro para ensinar o princípio. Jetro começa então a ensinar o princípio para Moisés, para ensinar ele a ter uma vida de mordomia, de administração, né, de sabedoria na administração. No versículo 17, respondeu o sogro de Moisés, o que você está fazendo não é bom. Não é que não era bom no sentido de que ele estivesse fazendo algo pecaminoso, algo errado. Não era bom no sentido de que não estava sendo eficaz, que ia gerar problema. Você e seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. E aí eu pergunto para você, como é que você está? Você está se sentindo sobrecarregado, esgotado, ou está se sentindo assim que está em equilíbrio? Pareceu um joinha aí, né? Você está se sentindo esgotado, sobrecarregado ou está em equilíbrio? Qual é o estado atual, o momento atual que você está? Está tudo bem? Está equilibrado? Está em ordem? Ou há uma sobrecarga? Você está vivendo, fazendo mais do que aquilo que você tem condição de fazer? E Moisés, Jetro então observa e diz, você está fazendo algo que não é bom, e começa a ensinar para ele. Agora ouça-me, eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Então, a primeira coisa que Jetro vai falar aqui é priorize aquilo que realmente importa. Você precisa ter tempo para estar na presença de Deus. Eu estou falando para Moisés, olha, você precisa ter tempo para estar na presença de Deus. Prioriza o que realmente importa. Não pode ficar aí de manhã à noite, aí você tem que ter tempo para estar na presença de Deus. E essa é um ponto. Nós precisamos resgatar o nosso tempo na presença de Deus. Tempo de devocional, ler a Bíblia, orar, estudar a palavra, ler a Bíblia, orar diariamente, ter o nosso tempo na presença de Deus. E aí ele fala, ouça-me tal, seja você o representante do povo diante de Deus, leve ele suas questões, e aí versículo 20, oriente-os quanto aos decretos e às leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Então, já está falando assim, ó, não seja o juiz de cada situação do povo, não vai resolver cada situação do povo. Orienta o povo como é que deve ser. Por quê? Porque um povo bem orientado já elimina grande parte dos problemas. Por exemplo, grande parte hoje do trabalho de um pastor, de um líder, é porque as pessoas não vêm de casa orientada. Você vê hoje, você tem uma grande quantidade de famílias disfuncionais, desequilibradas, desestruturadas, fora do modelo bíblico. Aí a pessoa cresce naquele modelo com rejeição, com distorções de autoimagem, com todo tipo de situação, não aprendendo a ter disciplina, não aprendendo a conviver em comunidade, não aprendendo a ouvir não. Então a pessoa vem assim
naquela bagunça que nas gerações passadas se aprendia em casa, não era responsabilidade do pastor, da igreja, ensinar detalhes de convivência, né? Não era esse o papel da igreja. E aí essa pessoa chega na igreja desse jeito e aí ela dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho na igreja, né? Dá muito trabalho para o pastor, sobrecarrega, o pastor precisava praticamente um pastor para cada pessoa, às vezes, na igreja, né? E para dar conta do estado que as pessoas chegam na presença de Deus. Mas aí Jetro está explicando isso, não, explica como as pessoas devem viver, explica os princípios. Por isso que os princípios bíblicos são tão poderosos, porque quando a pessoa aprende a raciocinar e a viver por princípios, ela sabe o que é realmente que ela deve fazer. Então Moisés precisava focar no que só ele podia fazer e delegar o resto. E é isso que Jetro começa a ensinar para ele. E aí eu pergunto para você está te dedicando na tua vida naquilo que você tem que fazer, ou você está fazendo tudo e deixando a desejar, né? Então, porque muitas vezes nós estamos tão ocupados que nós não fazemos o que realmente só nós podemos fazer, o que realmente é para nós fazer. E aí, no versículo 21, mas escolha dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com vocês. Então Moisés deveria escolher homens fiéis e capacitá-los. A gente às vezes inverte, né? Eu mesmo, Deus me deu uma unção de formar líderes influentes. Deus me deu uma unção de formar líderes influentes. Então eu começo a andar com uma pessoa em pouco tempo, ou a pessoa começa a andar perto de mim, em pouco tempo ela se torna um líder influente. É uma unção que Deus colocou na minha vida de desatar lideranças influentes. Tanto que o meu livro Você Líder, Ativando o Seu Potencial, que não tenho ele aqui agora, mas esse meu livro está no link da bio, ou está na descrição aqui do YouTube, quem está no YouTube ou quem está no Instagram, clica lá, na descrição do Facebook também tá. Então clica ali e entra, você tem acesso ao meu livro Você Líder Ativando o Seu Potencial. Naquele livro ali tem a explicação detalhada de como você ir de uma pessoa comum, uma pessoa normal, né? Comum não é o termo, mas vou usar esse termo aqui, não tendo outro para substituí-lo. Uma pessoa normal, uma pessoa comum, uma pessoa que não é líder, para se tornar um líder influente. Só que muitas vezes eu percebo que, por exemplo, eu, em alguns momentos, deveria ter sido mais cuidadoso neste texto aqui. Pastora Deise, salve, a paz do Senhor Jesus, amém, bom dia, abraço para a senhora, pastor Carlos. Por quê? Porque ele está falando aqui, né? Escolha homens, e aí ele fala aqui, capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos do ganho desonesto. Né? Às vezes a gente tem problemas com pessoas porque elas não estão nesse aqui. Capazes, são capacitados, ou são tementes a Deus, são dignos de confiança, ou são inimigos do ganho desonesto. Então, às vezes, a gente forma líderes, né? Mas tem que tratar primeiro esses itens aqui. E Jetro foi muito sábio disso. Olha, esse aqui é o checklist. Tem que passar por isso aqui primeiro, para que depois possam ser estabelecidos. E aí ele organiza chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e de 10. E eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Aqui, Deus estabelece, através de Jetro, através de Moisés, com o conselho de Jetro, uma estrutura jurídica eficaz, veloz, rápida, funcional e barata para a nação de Israel, de forma que, por exemplo, hoje o Brasil tem o judiciário mais caro do mundo. O judiciário do Brasil é absurdamente caro, é disfuncional,
é lento, é ineficaz, é demorado, é tudo complicado no judiciário do Brasil. Então a pessoa é caro, né? Tudo é difícil quando envolve o judiciário, né? A gente tem discípulos que são da área do direito e tal, e sabe o quanto isso é complicado, né? Agora, quando a gente olha aqui, era funcional, porque o que acontece? Como é que funcionava? Ali, vou começar pelo valor normal, chefe de 10. Não era de 10 pessoas, obviamente, era de 10 famílias. Ou seja, uma liderança no clã. No clã. O que é um clã? O que é um clã? É que tem o indivíduo, tem a família. Então, você tem o indivíduo, tem a sua família. Aí você tem o líder, que geralmente é o avô, que é o líder do clã. Por exemplo, vou dar um exemplo assim, meu avô, que faleceu há algumas semanas, né, há 2 meses atrás, com 100 anos de idade, né, ele teve 11 filhos. Então, esses 11 filhos formaram suas famílias. Então, ele é o chefe de um clã de 11 famílias. Entende? Essas famílias já estão se multiplicando agora. Então, quando reúne, dá aquele povo, aquela foto bonita da família toda reunida. Né? Isso é um clã. É um clã. Esse clã tinha um juiz do clã. Era separado aquela pessoa mais sábia, aquela pessoa mais confiável, para julgar as questões do clã. Então, quer dizer, desse qualquer problema, era rápido. Só procurar o líder da família ali que daria o veredito e julgaria. Dentro dos princípios bíblicos. Aí, chefes de 50. Mas digamos que extrapolasse as questões do clã. Hoje, para vocês entenderem, hoje era como se em cada quadra, vou comparar assim, em cada quadra, cada quarteirão, tivesse um juiz para julgar as coisas daquele quarteirão, como o síndico de um condomínio, né? Julgar as coisas daquele quarteirão ali. Aí já tivesse outro juiz para julgar as coisas do bairro. Então, cada 50 famílias, né? E aí, outro para as coisas daquela região, daquela cidade, do estado, da nação. Então, tudo era decidido muito rápido. Coisas que envolviam a família, resolvidas na família. Coisas que envolviam o bairro, resolvidas no bairro. Coisas que envolviam a cidade, resolvidas na cidade. Tudo muito rápido e muito barato. E esse conselho de Jetro foi muito eficaz, não só aqui nesse momento, mas se tornou um modelo de Israel. Então, que coisa linda isso, né? Que Deus deu esse conselho. Se você assim fizer, ele disse no 23, né? Se você assim fizer, e assim Deus ordenar, então Jetro, olha só a sabedoria de Jetro. Olha só a sabedoria de Jetro. Jetro dá o conselho, e além dele dar o conselho, ele se submete. Ele diz, olha, eu estou te dando o conselho, mas você vê se Deus vai confirmar, né? Aqui o pastor Anon, que esteve na live conosco na semana passada, ele disse, olha, eu gosto de ouvir conselhos, não gosto de ouvir opiniões. As pessoas chegam com opiniões, mas quando vem com um conselho é diferente. Aí eu ouço. E aí, olha só, Jetro chega com um conselho para Moisés. E ele disse, se assim você fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito. Olha só, todo esse povo voltará para casa satisfeito. Então, queridos, olha só, Moisés deveria escolher homens fiéis, capacitá-los. Isso é sobre liderança. Porém, isso não é só sobre liderança, isso é na família, colocar os filhos para ajudarem, é no ministério, para não centralizar tudo, permitir o crescimento de outros, levantar outros líderes, é numa empresa entender que às vezes, né, tem empresários, tem pessoas, né, empreendedores, que eles são escravos do seu negócio. E eles não entendem que o grande ganho do empreendedor não é ele ficar escravo do negócio dele, é ele treinar pessoas. Às vezes, algumas pessoas dizem assim, não, mas o negócio cresce com os olhos do dono.
O boi engorda com os olhos do dono, né? Tem um ditado, né? O boi engorda com os olhos do dono. Ok, o boi engorda com os olhos do dono, não com as mãos do dono. Né? Então, realmente, tem que observar, tem que coordenar, mas muitas vezes o dono não consegue colocar os olhos no boi porque ele está lá preparando o pasto do boi, porque ele está lá preparando a não sei o que do boi, porque ele tá... Então, é algo para ser aprendido. E aí segue o modelo de Jesus. Jesus primeiro ele foi lá e curou os enfermos. Depois ele chamou os discípulos para ajudar ele. Primeiro ele fez, então ele era o modelo. Aí ele chamou os discípulos para ajudar ele a fazer. Aí depois de chamar os discípulos para ajudar ele a fazer, ele disse, agora vocês fazem e eu coordeno vocês. Agora vocês fazem, primeiro eu faço, depois vocês me ajudam a fazer, depois vocês fazem e eu tô junto, e depois vocês fazem e me trazem relatório e eu acompanho e eu supervisiono. Então é um modelo em 4 fases de treinamento de liderança que tem uma lógica de multiplicação de liderança e de sucessão na liderança. Né? Isso acontece na igreja, queridos. No seu trabalho na igreja hoje, você está treinando alguém para substituir você naquilo que você faz hoje? Se você não puder mais, por qualquer motivo, tiver que assumir uma outra função, não estou falando de coisa ruim, não, estou falando de promoção, estou falando de coisas maiores que Deus vai entregar para você. Se você tiver que assumir algo maior hoje, você já está treinando alguém para fazer aquilo que você faz hoje? Ou se você tiver que fazer algo maior hoje, você vai ficar numa situação que você vai ter que não aceitar, porque você já tem uma função que você não pode abrir mão, ou então, ao aceitar, prejudicar tudo aquilo que você estava fazendo. Tá? Então, queridos, é isso. Agora, eu vou dizer para você, olha só, nós precisamos entender e receber o conselho, a sabedoria. Um conselho de sabedoria muda tudo, muda a história. É isso que às vezes a gente não entende, querido. Às vezes você vai conversar com o seu discipulador, vá atento ao que o seu discipulador está fazendo. Você vai conversar com o seu líder, com o seu pastor, com o seu líder de célula, vá atento ao que ele está falando. Porque muitas vezes um conselho, uma palavra de sabedoria muda o jogo, muda a história. Quando você vai num treinamento, num congresso, muitas vezes a gente vai com aquela atitude assim, eu estou ouvindo quantas vezes já ouvi isso? Estou ouvindo a mesma coisa de novo. Mas muitas vezes vai ser falada uma palavra ali que muda o jogo, que coloca você num outro nível, que resolve situações extraordinárias para você, que faz pagar toda aquela dedicação de tempo, energia, dinheiro para você estar ali, e aquilo é pago com um conselho. Então Jetro veio e Moisés passou a noite falando para Jetro de tudo que Deus fez, e Jetro se alegrou, e estava tudo muito lindo, mas de repente, no outro dia, Jetro deu um conselho, e esse conselho mudou, salvou a vida de Moisés, salvou a vida do povo. Amém, queridos? Amém, Cris? Então, um conselho, uma palavra, não é fácil ouvir conselho, né? Então, querido, você já parou para pensar assim, se você está carregando algo que realmente está sobrecarregando você? Deus não mandou você carregar? Será que tem alguma coisa nesse nível que não é de Deus que você está carregando? Né? O que você precisa entregar? O que você precisa treinar outros? Eu vejo como a gente trabalha com células, né, há muitos anos, de formação de líderes e multiplicação de pessoas na liderança. A gente vê a dificuldade que os líderes têm em focar na multiplicação. Eles se apaixonam por fazer reunião de célula, o que é maravilhoso, é gostoso, é bom, né, a gente se sentir respaldado pelos discípulos na célula, dizerem pra gente assim, cara, como eu gosto de falar que você faça a célula, se não for você que fizer a célula, e a gente fica ali, né, a mesma coisa a gente assim como pastor, como pregador, não, mas tem que ser você, apóstolo, para pregar, porque se não for você, não é a mesma coisa o culto e tal, e aquela coisa, e a gente se enche daquilo,
e a gente acaba se agarrando naquilo, não, porque se eu não fizer, eu lembro de uma líder que me disse assim, não, mas é que se eu não fizer a reunião, as mulheres não gostam da célula, não vão na célula, e aí a pessoa fica ali travada, não multiplica a célula, não treina outros líderes e não vê o crescimento, porque ela está presa e carregando isso, mas não foi isso que Deus mandou fazer, Deus mandou que a gente ande no fardo leve, como disse Jesus. Jesus ensinou isso, Mateus 11, 28 a 30, lá, né, que ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então o conselho de Jetro é o conselho dessas palavras de Jesus. Pega o fardo de Jesus que é leve, gasta teu tempo na presença de Deus, reparte aí o trabalho, coloca pessoas debaixo da tua liderança, reparte o trabalho, estabelece outros líderes, né? Só que o difícil não é delegar, o difícil é confiar em Deus, confiar na pessoa que a gente delega, é um desafio, né? Agora, se a gente entender isso, a gente vai caminhar com o fardo leve, né? E aí eu pergunto para você hoje, porque é isso que Deus está falando com você nessa manhã. O que tem te sobrecarregado? E o que você precisa entregar para Deus para que essa sobrecarga saia da tua vida, para que você tenha uma vida mais leve? Como é que você pode permitir que Deus te ajude a organizar a sua vida de uma forma mais leve, de uma forma mais eficaz? Vamos orar? Vamos orar? Já meditamos aqui, né? Deixa eu terminar de ler aqui, só para que a gente conclua, né? Versículo 24. Moisés aceitou o conselho do sogro. Se temos um conselheiro sábio, temos um ouvinte sábio aqui, né? E fez tudo o que ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo o Israel e colocou-os como líderes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés, mas as simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro se despediram, e este voltou para a sua terra. Que bênção, né? Que bênção. Conselho sábio. Conselho sábio. Vamos orar, queridos? Vamos orar? Antes de orar, hoje vou estar colocando lá à disposição, né? No link da bio, no link do YouTube, lançando aqui meu novo livro, Liderança Apostólica, Conquistando os Territórios para o Reino de Deus. Você é um líder apostólico, você tem que entender isso. Não, não sou apóstolo, você é um líder. Eu não estou falando de ser apóstolo nesse livro. Claro que eu explico o que é um apóstolo nesse livro, mas eu explico o que é um apóstolo e eu explico o que é liderança apostólica. Você é chamado para exercer liderança apostólica onde você está, conquistando os territórios para o reino de Deus. Então você é um líder apostólico no trabalho, na escola, na faculdade, quando você se manifesta na mídia, na igreja também, dentro da sua casa, no relacionamento com a sua família, na empresa que você trabalha, em todas as áreas. Onde você estiver ali, você é chamado para ser um líder apostólico e esse livro vai esclarecer você a respeito disso. Então ele vai estar disponível, não está agora, nesse momento que eu estou gravando, mas ainda hoje pela manhã eu pretendo colocar lá, disponibilizando para você, e estará disponível então tanto em livro físico que eu envio para você pelo correio, quanto em livro digital que você baixa o e-book e lê no seu celular ou no seu tablet ou no seu computador, onde você preferir. Tá? Claro que o digital é mais barato, né? Porque você não recebe fisicamente, você não paga o frete. Quem é de Carazinho, de Palhoça, pode receber em mãos. Quem é de Caxias do Sul, nesse final de semana agora, 14 a 16 de fevereiro de 2025, né, que eu estou gravando isso, que vai ficar no YouTube, vai ficar no Facebook, pode ser assistido em outro momento. Eu estarei lá na igreja da pastora Margarete Pereira, na igreja Ministério Leão de Judá, né, Templo da Glória de Deus, Ministério Leão de Judá, lá em Caxias do Sul, ministrando a escola de liderança apostólica, que vai revolucionar aquela igreja e aquelas pessoas que estiverem lá na visão apostólica, no ministério apostólico, se tornarem líderes apostólicos. Você está convidado para participar e adquirir seu livro em mãos,
lá, né? A gente vai conversar um pouco lá também, tá bom? Que agora nós vamos orar pedindo que Deus abençoe cada um de uma forma especial. Amém? Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos em tuas mãos. A minha vida, a vida de cada um dos teus filhos que aqui está nessa live ou na gravação, seja no Facebook, no Instagram, no YouTube. Senhor amado, que o Senhor nos ensine a confiar em Ti, a discernir o que realmente cabe a nós fazermos, naquilo que nós devemos nos dedicar e aquilo que nós não é para nós, aquilo que nós devemos delegar, passar para outras pessoas, treinar outros. Ensina-nos a descansar em Ti. Pai, nós precisamos aprender a trabalhar sim, trabalhar muito sim, mas descansar também. Que possamos alinhar nossa vida ao Teu plano, ao Teu propósito. E encontrar, Senhor amado, leveza, graça em Ti. E ao invés de termos sobrecargas, temos frutificação. Para a glória do Teu nome, Jesus. Ajuda-nos a sermos frutíferos. E se alguém chegou nessa manhã, nessa live, cansado, sobrecarregado, que saia renovado, animado, restaurado, para receber de Ti. Ó Deus, em nome de Jesus, receba de Ti nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Então, Deus não te chamou para andar exausto. Deus te chamou para viver o descanso que Ele tem, gerar frutos verdadeiros. Amém? Amém, mãe, Eida, amém. Em nome de Jesus, amém. Compartilha essa live, curte, comenta, compartilha, faz essas interações para que mais pessoas possam receber, né, aparecer para mais pessoas, que quanto mais interação tem, mais pessoas recebem, né, a live, recebem o conteúdo, o vídeo, e assim são abençoadas. Amanhã nós vamos falar do encontro no Sinai. Opa! Cada dia, né? Amanhã é no Sinai. Amanhã nós vamos falar do Monte Sinai, de como eles chegaram até o Monte Sinai. Deus abençoe, Cris. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, pastora Daisy. Amém. Rose. Deus abençoe. Abraço para todos vocês, para suas famílias. No nome de Jesus. Até amanhã. Tchau, tchau.